para que os ouvintes da Rádio Web possam entender, e o pessoal aqui no auditório da escola, é o direito que toda pessoa tem de solicitar informações que foram produzidas ou guardadas por entidades públicas ou órgãos públicos. Mas nós sabemos, professor, que em muitos espaços, e principalmente em comunidades, e aí eu quero enfatizar aqui, como o senhor bem falou, nós estamos numa região onde nós precisamos empoderar as pessoas, né? E principalmente em comunidades desempoderadas, eu vou usar esse termo, não gosto muito desse termo, mas vou usar esse termo, vou usar, por exemplo, comunidades mais pobres também, né? Essa lei não conseguimos implementá-la de fato, né? E uma outra coisa importante que eu queria salientar, ela representa uma ruptura na cultura da administração pública, né? Que era acostumada a restringir e muitas vezes a negar o acesso às informações. E a pergunta que eu faço, professor, é o seguinte: quais as maiores dificuldades que o professor enxerga para que a lei de acesso à informação ela seja implementada nesses espaços, professor, que são, como eu falei, menos empoderados? O problema ele é exatamente mais grave nas regiões onde a solução é mais necessária. Ou seja, quanto mais pobre, mais desempoderado é o cidadão, menos acesso ele tem à informação. Mas há uma lei que tem muitos problemas de implementação, é verdade. Essa lei chamada Lei de Acesso à Informação, a 12.527 de 2011, ela melhor seria se fosse chamada de Lei da Comunicação Pública, porque é a lei que traz nos seus artigos a obrigação do poder público informar, criar canais de expressão e ambientes de diálogo. Não é? Muito legal que essa pergunta tenha vindo logo depois da primeira, porque ajuda a entender. Pois bem, essa lei que eu teria batizado de Lei da Comunicação Pública, ela não é implementada, ou quase não é implementada no país, e não é simples, nem será rápido que ela seja implementada. A lei prevê que ela deve ser seguida, essa obrigação desse modelo de comunicação tem que ser seguido por todos os órgãos públicos dos três poderes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, mais do Ministério Público, mais dos órgãos de controle, de todas as instâncias do poder público, seja no município, seja no Estado ou na União. Não pode haver nenhum órgão público dentro do território brasileiro hoje que se negue a fornecer as informações que esses órgãos produzam ou simplesmente armazenem, custodiem, guardem. Essa lei, a abrangência dela dá a ela uma complexidade, um grau de complicação muito grande, é verdade. Mas respondendo à sua pergunta, por que é tão difícil? Eu digo com muita clareza e com muita certeza, a partir do que eu leio e o que eu observo, e já tem alguns anos, a primeira coisa que falta é o desejo. Não há o desejo. Os detentores do poder, os que estão no poder público em missão eletiva, ou mesmo por um cargo de confiança, e até mesmo os chamados, eu estou falando com o termo técnico, os burocratas, os funcionários públicos, eles não têm o desejo de serem percebidos pelo cidadão, o verdadeiro dono do poder, em relação ao que eles são, ao que eles fazem. Porque nessa hora em que eles são vistos, as pessoas vão ver o que eles não são e o que eles não fazem. Então essa transparência, ela é indesejada por quem está no poder público. E aí eu estou falando de um juiz, eu estou falando de um promotor, eu estou falando de um prefeito, eu estou falando de um vereador, eu estou falando de um
do balconista que atende o agricultor que vai buscar a semente, eu estou falando do motorista da ambulância. É uma cultura geral. E aí vem o segundo motivo. Além de não termos o desejo de que haja uma transparência no poder público, há a falta de cultura dessa transparência. Nós somos um país em que o poder público sempre foi encastelado. Nós vivemos ainda resquícios, não da velha república, mas da monarquia, né? A nossa velha república, ela logo foi digamos, dominada ou suplantada enquanto república pelas oligarquias. E o país ficou loteado em oligarquias de empresas, como era na monarquia ou talvez no período colonial. E esses resquícios, eles continuam na nova república. Na república que se instala a partir de Tancredo, ou se preferir, do José Sarney, quando da redemocratização do país. Então, respondendo à sua pergunta, a complicação dessa lei, que é complexa, que é mesmo uma coisa muito abrangente, né? E seria realmente muito ingênuo pensar que isso, no estalar de dedos, isso vai ser implementado. Mas os dois motivos básicos, um, falta desejo, e outro, falta cultura. O desejo, eu até peço licença para dizer que falta desejo preponderantemente no poder público, no agente público. Não quero penalizar o cidadão que sequer conhece que a lei existe. Eu vou pedir essa licença, embora ache que falta em nós, cidadãos, esse desejo também. Agora, a cultura que nos falta dentro e fora do governo. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Oi. O professor falou, né, da questão do desejo e tudo mais. Importante até falar para os nossos ouvintes, para o pessoal aqui, que existe a questão da transparência passiva, né, e a transparência ativa. Né? A transparência ativa, né, o próprio órgão, a entidade, ela já publiciza as informações, né, acerca, né? E a pessoa tem que saber, a passiva é exatamente essa solicitação do cidadão, não é isso? E o cidadão deve saber que, caso isso seja negado, ele pode entrar com recurso, ele pode fazer algo, né? Ele pode ter uma intervenção nisso, né? Então isso é importante, né? Porque é a questão da transparência. Mas eu queria agora, continuando, pensando assim de forma mais dialética, o senhor está falando de comunicação pública e eu vou fazer uma pergunta sobre, primeiramente, no livro. No livro, o professor, o senhor levanta alguns eventos jornalísticos, certo? E sugere algumas reflexões. A partir de casos, né, eu vou citar, por exemplo, o caso de um blogueiro lá do Rio Grande do Norte, né, que infelizmente foi assassinado por fazer vou usar essa expressão, um jornalismo cidadão na web. Outro caso que eu acho que todo mundo lembra, aquele caso de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, e o professor cita uma frase interessante que eu vi, que o senhor fala assim, em alguns casos como esse não houve comunicação pública. Né, e aí eu disse, olha, eu fiquei com uma curiosidade de saber o seguinte, quando nós aqui, né, podemos constatar a ocorrência da não comunicação pública, e quais as consequências dessa falta de comunicação? Olha, a consequência para o gestor público, pegando aí o começo da sua pergunta, a consequência para o gestor público, em tese, ou segundo prevê a lei, isso é um crime de responsabilidade. Isso pode, a rigor, isso pode custar até o mandato. Né? Um crime de responsabilidade, dependendo da interpretação do Ministério Público e da Justiça, é uma coisa grave. Mas não há um incômodo do Ministério Público no país inteiro em relação a essa questão. Falo de maneira genérica, de maneira geral, né? Posso estar cometendo algum equívoco, mas será um caso isolado. Do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da sociedade, o prejuízo
é muito grande. Porque quando você não está informado, quando você não tem canais de expressão, e efetivamente não haverá o diálogo, você está à margem do poder público. Quando você não sabe o que passa dentro de uma casa ou de um prédio, você não entra nesse prédio. Quando você não sabe o que passa lá dentro, você não tem do que reclamar. E efetivamente deverá haver algumas questões que podem ser, no mínimo, debatidas. Então, a sociedade se enfraquece quando ela está desinformada. A sociedade se enfraquece quando ela tem vedado o direito fundamental e constitucional da livre expressão. Tá? Você é cidadão é quando você fala, não é quando você emudece. Não há cidadania, muda. Como também não há o Estado solitário. O Estado, ele será mais Estado, será mais forte na medida em que ele for mais sociedade. Tá? Quanto mais a sociedade influenciar nas decisões do governo, o braço lá operativo do Estado, melhor vai ser esse Estado. Contando a história de... Aí o caso é poder executivo, tá? Lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês lembram que há 2 anos, né? No Carnaval, houve lá na Boate Kiss um fogo durante um show, e aí um pânico geral, e a fumaça era tóxica, e morreram 242 pessoas. Quase todos jovens e muito jovens. Isso foi um caso que consternou o país. Nas primeiras investigações, muito facilmente se descobriu que aquela boate não tinha nenhum dos documentos, do rol de documentos exigidos relacionados à segurança do prédio, à prevenção, à questão mesmo do alvará de funcionamento, a vigilância sanitária também o alvará sanitário estava desatualizado, ou seja, essa é a história que nós conhecemos. Pois bem, a informação sobre como anda, como está, do ponto de vista legal, né, do cumprimento das obrigações, os estabelecimentos comerciais e esses de lazer, inclusive, eles são informações que estão lá na secretaria do município, não sei se a de urbanismo, ou a secretaria do comércio, não sei se a secretaria de saúde, ou em algumas delas, mas o poder público municipal de Santa Maria tinha a informação de que aquela boate não tinha condição de funcionamento. Se essa informação está cumprindo o que você bem lembrou e está na lei, se o município de Santa Maria, no caso a prefeitura, praticasse a comunicação ativa, ela teria no site, que é outra obrigação prevista na lei, no site da Lei de Acesso à Informação, haveria lá o rol de estabelecimentos de lazer, né, essas casas como restaurante, bar, boate, etc. E nesse rol ia aparecer lá um pontinho vermelho para as casas que estivessem devendo a sua documentação, as casas que não estivessem em dia. Pode fazer mais elaborado e colocar lá as caixinhas, os campos, alvará de funcionamento, alvará sanitário, laudo do Corpo de Bombeiros, etc. Né? Responde questões na Justiça, está com bronca no DECOM. Podia estar essas informações podiam estar lá compondo lá um quadro, e o cidadão, ao acessar o site de acesso à informação, ia ver, opa, essa boate não está cumprindo. Essa boate representa um risco para mim. Eu não vou nessa boate, ou então meu filho não vai nessa boate. Quer dizer, eu não estou dizendo que as coisas aconteceriam assim automaticamente, mas é direito do cidadão escolher, saber que aquela boate não oferece segurança e ir ou não ir. Agora, ir achando que tudo funciona bem e com segurança, aí já me parece um desvio muito grave, e foi muito grave pela quantidade de mortos que nós temos. Então, todos os municípios poderiam ter essa atitude. Depois do episódio,
e talvez nem mesmo Santa Maria tenha. Mas você pode pedir esse tipo de informação. Aí, no caso, é a informação passiva. Bom, mas pode pedir nos municípios onde se está cumprindo a lei de acesso à informação. Porque onde não se está cumprindo a lei de acesso à informação, você não terá nem essa, nem qualquer outra informação, a não ser que use, por exemplo, um intermediário, um amigo, né? Ou você seja amigo de alguém do governo, né? As coisas que você transfere o seu direito para outra pessoa, não faz muito sentido. Então, a gente está vivendo hoje, lá em Santa Maria e nas cidades brasileiras de uma maneira geral, a mesma situação que a gente vivia antes da Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Na verdade, ela entra em vigor em maio, e ela vai completar dia 18 do mês que vem 3 anos de pleno vigor e uma tremenda dificuldade na sua implementação. Professor, essa coletânea de artigos, né, dos últimos 4 anos, como eu falei, aqui no Comunicação Pública e Inclusão Política, ela traz para a gente, o professor nos presenteia, né, com artigos que trazem 3 temáticas importantes. Primeiro, essa comunicação pública, TV, que é muito importante, muito pertinente para a sociedade que a gente viveu, a sociedade da informação. Então, primeiro, comunicação pública, a outra é TV pública e a outra é ciberdemocracia, que eu tenho uma pergunta sobre isso mais à frente. Mas eu queria, primeiro, falar sobre TV pública. Primeiro, dizer que no Brasil nós temos leis que garantem o direito de liberdade de expressão para o indivíduo, o direito de liberdade de comunicação, mas me parece, professor, que ainda nós não conseguimos entrar no caminho correto para administrar um sistema de comunicação, sabe, público, né? E o professor vem já há algum tempo levantando questões bastante importantes sobre o valor da comunicação pública e principalmente também a construção de uma TV pública de qualidade, né? E a pergunta que eu queria trazer aqui sobre essa questão de TV pública era quais os caminhos dessa TV pública de qualidade no qual garanta direito à informação e à comunicação, onde o direito à informação e o direito à comunicação possam realmente acontecer de fato nessa questão. Eu vou fazer aqui uma introdução só para colocar melhor essa questão, porque nem todo mundo, né? Claro, na Europa a TV ela começou como um serviço público, né? O Estado lá, o país lá, vamos imaginar a Alemanha, a França ou a Espanha, ela, ao descobrir, adotar a televisão, eles colocavam a televisão, a transmissão, a programação na casa das pessoas, como se colocava água, como se colocava energia elétrica, como se colocava o ônibus passando na porta, ou seja, um serviço público. As pessoas precisavam se informar, porque uma vez informadas, elas teriam mais capacidade de opinar e efetivamente, direta ou indiretamente, participar dos governos. Ok. Aqui do outro lado aqui do Oceano Atlântico, né, nos Estados Unidos e depois em toda a América Latina, o modelo não foi o modelo público, foi o modelo privado, tá? A programação atraía audiência e essa audiência era vendida para a indústria, para o comércio, botar lá os seus anúncios e isso sustentava o modelo. Só em 80, na década de 80, foi que a Europa pensou o seguinte: opa, essa história de ter uma televisão só na mão do Estado é muito perigoso, porque existem outras vozes precisando falar. Existem outros modelos, outros pensamentos que o governo não pode controlar tanto assim. E lá abriu-se a TV, que era só pública, para o modelo também privado e ficou o modelo misto. Aqui no Brasil, isso aconteceu, a mesmíssima coisa. Havia só o modelo privado, introduziram o modelo público. Só que o modelo público foi introduzido no Brasil com 2 características. Primeiro, na mão dos governos e não da sociedade. Foi o primeiro erro fatal. E depois, eles foram sempre enfraquecidos, eles foram sempre tornados pequenos e miúdos na sua missão, porque eles não poderiam concorrer com os verdadeiros
digamos, mandões da comunicação, que mandam na comunicação e mandam também no governo, que são esses mega empresários da comunicação privada. Então, hoje nós temos uma TV pública, ou dita pública, pouca e ruim. Qual é a gravidade disso? Quando você tem alguma ideia e quer fazer chegar à sociedade, você usa os meios de comunicação de massa. São eles que massificam o seu pensamento, o seu, do seu bairro, da sua cidade, da sua associação, etc. Quando você procura o meio de comunicação, ele vai ser público ou vai ser privado. No Brasil, vamos grosseiramente, em 90% dos casos, os meios de comunicação são privados. Você bate lá na porta da TV Verdes Mares, por exemplo, diz que tem um problema de cobrança da energia elétrica aqui em Pentecoste, que seria muito interessante fazer uma reportagem, e o cara lá da TV privada vai pensar o seguinte: peraí, se eu colocar essa matéria, que é, entre aspas, contra a Coelce, ele nunca vai pensar que é a favor de uma comunidade. Se é contra a Coelce, eu vou ter problemas com a Coelce, que é meu grande anunciante. Aí ele pensa, não, então vamos botar outro assunto. E vai colocar um outro assunto que não cause esse choque de interesses. Isso é o modelo, é o que acontece todo dia e toda hora. Aí então você diz, não, eu vou bater a porta da TV pública. Aí, mas que TV pública? Se nós não temos, se os canais, as emissoras são poucas, depois de serem poucas, elas não conseguem, você não consegue sintonizar, às vezes a 87 quilômetros. Eu não sei se vocês pegam a TVC aqui. Alguém assiste a TVC aqui? Por quê? Porque não pega. Gente, não pega. A TV do governo, que está na mão do governo do seu estado, que poderia estar servindo, por exemplo, para pautar essa questão das contas duplicadas da Coelce, certo? Ou outros temas aí, como a crise no plantio de coco, e a seca, e o açude, e etc. Esses temas poderiam estar lá, mas não estão. Porque a TV é pobre, enfraquecida, e não consegue cumprir o seu papel. Qual é a solução, então? Gente, vamos equilibrar. Certo? Se eu não posso diminuir o tamanho e o poder, certo, de filtragem dos temas que exerce a TV privada, que eu aumente a capacidade das TVs públicas, de tal maneira que isso se equilibre e eu possa ter como direito uma TV que, por obrigação, possa acolher as minhas expressões, os meus desejos, as minhas reivindicações. Então, essa é a questão que se coloca. E por isso que se discute hoje o fortalecimento das TVs públicas. Não pense que nós vamos mudar a Rede Globo. Nós temos que mudar a nossa TV pública. Tá? A Globo, ela não vai um dia acordar e dizer, não, realmente, sociedade brasileira, de muito mal esses anos a filtrar, pela minha ótica e pelo meu interesse, os conteúdos que eu exibo. Não vai, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas se eu tiver uma alternativa, uma contrapartida, algo que faça e que efetivamente compense essa deficiência, eu acho que a gente pode estar caminhando por uma vereda muito melhor. Muito bem, professor. Eu queria entrar num assunto que eu acho que é muito importante, que tem tudo a ver. Primeiro, fazer também uma pequena introdução. Eu não fiz, foi muito bem colocado. Já fui perguntando sobre o fortalecimento da TV pública, mas enfim. Então, acho que é importante, até a grosso modo, não sei, falar um pouco assim, no senso comum, sobre ciberdemocracia, né? A ciberdemocracia, ela é um termo, algumas pessoas chamam de democracia virtual, democracia eletrônica, né? Vocês sabem que houve agora, ou está havendo, um desenvolvimento rápido das tecnologias de informação e da comunicação, né? E a ciberdemocracia é justamente esses mecanismos, esses processos de diálogo entre o Estado e os cidadãos, através dessas tecnologias. Por exemplo, vocês devem conhecer o próprio
vamos dar um exemplo, o Senado, né, tem os portais onde você pode, vou dar um exemplo aqui, você pode entrar lá, sugerir um projeto de lei ou coisa do tipo. Estou falando aqui bem a senso comum, né? Bem simples, né? Então, mas isso é muito importante. Muitos teóricos, estudiosos, pensadores, por exemplo, Pierre Levy, que é um grande pensador nessa área, muitos defendem que a ciberdemocracia ela tende a fortalecer a própria democracia participativa, a cidadania ativa. Mas, professor, eu tenho uma grande pulga atrás da orelha quando eu penso, por exemplo, comunidades como essa aqui. Né? Porque existem 2 pontos na ciberdemocracia. Veja, eu não estou ignorando que ela possa, o potencial que isso tem. Não estaria louco para dizer isso aqui. Mas a grande pulga que tem atrás da minha orelha é o seguinte: existem alguns pontos que, para mim, parece que são pré-requisitos para que a ciberdemocracia ela seja, de fato, ciberdemocracia, entre aspas, seja de fato democrática. Vou citar 2, por exemplo. Primeiro, que os governos eles realmente sejam transparentes e criem esses canais. Né? E o segundo, que a população ela possa ter o mínimo de educação, né? E também, por exemplo, acesso à internet. Eu tive agora recentemente, eu fiz uma pesquisa aqui na comunidade, pela Universidade Federal do Ceará. E quando eu estava fazendo o perfil dos entrevistados, uma das perguntas era justamente sobre acesso à internet. Né? E mais ou menos 40% acessavam a internet. Depois eu vi uma pesquisa da USP, no Brasil, tal, e que mostrava que a maioria das pessoas acessa a internet ou para pesquisa, para estudo, ou para comunicação mesmo. Lá no ranking lá, usar a internet, estou usando a internet porque é a mola propulsora, estou dando um exemplo. Usar a internet, esses espaços, estava lá em 6º ou 7º lugar nessa pesquisa. Né? Então, a pergunta que eu faço para o professor é o seguinte: não seria necessário, vou usar essa expressão aqui, primeiro nivelar esse fosso digital, e eu diria não só o fosso digital, esse abismo, né, essa falta de acesso à banda larga, por exemplo, e não só o fosso digital, mas o social também, para que a gente possa, de fato, para que a ciberdemocracia seja de fato democrática? Eu acho que as 2 coisas podem e devem caminhar juntas, mas uma não é condição para a outra. Eu acho que você pode ter o uso dessas tecnologias, né, o computador ligado à internet, o seu telefone, o seu smartphone que também se conecta por 3G, por 4G, não é uma condição. Claro, onde você tem banda larga, infraestrutura, onde você tem uma fibra ótica que chega próximo à casa das pessoas, isso é infraestrutura. Onde você tem letramento digital, que é essa intimidade em mexer com coisas de computador e de internet. É onde você tem mesmo letramento, porque às vezes as pessoas têm dificuldade até para escrever, e na hora de escrever um e-mail, isso acaba ficando um desafio complicado. Né? Então, onde essas condições, que são condições parciais, elas estão melhor, o resultado vai ser melhor. Então, as 2 coisas podem e devem caminhar juntas. Agora, o que é certo, na minha cabeça, é que esses novos meios conectados à internet, eles quebram para sempre uma situação de exclusão política, de exclusão informacional e também que significa uma exclusão política. E aqui mesmo em Pentecoste, eu tenho falado isso em muitos lugares, e aqui é um exemplo típico. O que é que nós temos aqui? Onde é que as notícias de Pentecoste aparecem? Vamos lá. Nos jornais do nosso estado. No Povo. O Povo não é vendido aqui. Praticamente não é vendido. Diário do Nordeste é vendido, mas não traz notícias sobre Pentecoste. Se não for um acidente ou um crime bárbaro, não tem as notícias de Pentecoste. A expressão das pessoas que moram aqui não está no jornal que é vendido aqui. Tem algum jornal local? Não tem. Não tem. Queria eu que tivesse. Vamos então para outro tipo de comunicação. Televisão. Aqui tem alguma televisão? Não, não tem. Não tem um canal de cidadania? Não, não tem. A prefeitura não se interessou, não tem nenhuma associação também que se interessou, e não tem. Ah, mas aí tem as da capital. A TV Assembleia pega aqui?
TV Assembleia pega aqui? Não pega. A TV Ceará, já me disseram, não pega. Então, e pensando que elas poderiam incluir as vozes daqui, mesmo assim elas não estão aqui. Então elas não existem. Aqui elas não existem. Vamos pensar na TV privada. Tem alguma TV privada que mostre as coisas daqui? Não tem. A não ser que seja um acidente, uma coisa catastrófica, talvez, né? Uma coisa ruim. Quantas coisas boas tem aqui que poderiam estar expressadas nessa televisão? Ok. Passamos para o rádio. Temos emissoras de rádio aqui? Temos. Como temos em todos os municípios, praticamente. Agora, essas emissoras, geralmente, comumente, e a gravidade disso vai variar no tempo e no espaço, mas geralmente elas estão na mão ou de um poderoso econômico, de alguém muito rico, ou está na mão de alguém que tem poder político. E às vezes é muito comum que coincida, que seja um cara muito rico, que se elege ou elege o filho, e ok. Então, o que acontece aqui, que não é um lugar diferente dos outros lugares, não é melhor nem é pior, é a mesma coisa que acontece nesse imenso Brasil, principalmente na região norte e na região nordeste. Quando vem a internet, mesmo com essa bandinha que a gente tem aqui, porque em Pentecoste ainda não tem uma banda larga popularizada, né, infelizmente, mas quando você tem mesmo uma bandinha de nada, aí vem um cara e diz, eu vou fazer um blog. E vou botar no ar um blog com as notícias de Pentecoste. Não estou fazendo comercial do blog do Zé da Legnas, não, mas essa é a história, esse é o caminho. E há outras experiências. Aqui eu estou vendo o Adriano, estou vendo o Raimundo, o Moura, que tem pessoas que têm dado uma grande contribuição. O vereador Daniel, que eu saúdo, inclusive, com muito respeito. O Jocélio, pessoas que se envolvem com essa nova comunicação, porque precisam dessa comunicação. Eles sabem a missão que eles têm, ocupando um espaço que os meios de comunicação não ocupam, esses meios de comunicação tradicional. Então, aqui nasce a ciberdemocracia. Quando você tem canais, entre aspas, livres ou menos comprometidos e com menos filtros que podem ser usados. Aí, o que acontece? A matéria do bairro aparece e depois aparece lá a prefeitura para resolver. E a matéria da violência aparece e depois aparece o major para resolver. Aí um dia, essa nova ferramenta vai para dentro da Câmara Municipal e começa a transmitir a sessão. E o vereador vai pensar, poxa, eu estou sendo visto, ouvido, há uma transparência no que eu estou fazendo. E ele começa a tentar se melhorar. Porque agora há uma informação, há uma fiscalização, e isso é uma forma de controle. Isso ajuda o vereador a melhorar, o vereador ajuda o município a melhorar. Então, é a construção de uma nova política. Vai resolver o mundo? Não, não vai resolver o mundo. Mas é melhor o mundo funcionando com esses mecanismos do que só com essa comunicação tão centrada na mão de tão poucos. Estou achando que vai ser a última pergunta. Tá, ok. Vou contar uma história de Sobral. A linha da fibra ótica, que passa aqui em Pentecoste, também passa em Sobral. Lá em Sobral, a prefeitura comprou da ETICE, que é o órgão público estadual que tem o monopólio da entrega da banda larga, comprou uma quantidade de banda para distribuir na cidade. E a preços muito baratos. Muito baratos. Encheu a cidade de antenas, chama-se antena de rádio, e o sinal que chega na prefeitura em banda larga vai para toda a cidade. Em Sobral, tem na zona urbana, nas praças de Sobral e o entorno das praças, tem banda larga de graça para toda e qualquer pessoa. De graça. Então, essas pessoas que antes não tinham como pagar o absurdo que é o crédito do celular,
Hoje elas se comunicam por banda larga, pela internet. Isso é bacana? Isso é muito bacana. A prefeitura eu fui lá investigar isso, e o cara da prefeitura disse, eu falei assim, como é que foi o impacto? Esse não foi um impacto, foi um estrondo. Foi um estrondo. A gente ficou aqui sem saber o que fazer, porque não imaginava que, de repente, a gente ia ter que administrar uma enxurrada de e-mails. Todo dia falando, pedindo e querendo 1000 coisas. Certo? E teve uma enxurrada de novos blogs. E teve uma enxurrada de acesso. As pessoas começaram a ver Netflix, em vez de estar vendo a parabólica obrigatoriamente com aquele telejornal de São Paulo. E as pessoas começaram a produzir coisas e postar na internet e botar no YouTube. E começou a ter canais de TV, mini canais de TV, por internet. E hoje, que nem tem rádio, aqui, lá também tem. Aqui vocês estão em experiência bacana agora de rádio pela internet. Certo? Eu tenho pena da educadora. Eu tenho pena da rádio comunitária que vocês sabem, eu tenho que ser sincero, não é tão comunitária assim. Não é uma comunidade que manda na rádio. É uma pessoa. Né? Então, esse novo tempo chegou e é definitivo. Lá em Sobral eu fui para Jaibaras, distrito, lá perto do açude e tal. As antenas foram colocadas nos distritos também. Certo? Gente, uma antena não custa 3 milhões, não. Uma antena pode custar até 3 mil reais. 3 mil reais você bota uma antena e distribui numa pequena área. Tudo bem, é uma antena muito barata, mas uma super antena custa 30 mil reais. Uma antena para você cobrir todo um distrito. O que é 30 mil reais para o município, gente? Tá? Jaibaras. Uma antena, toda a área mais central de Jaibaras é coberta. Todas as famílias, basta comprar uma antena da residência para receber da antena rádio, que me parece era R$150. Ninguém lá mais compra antena parabólica. Todo mundo só quer comprar a antena da banda larga. Né? Em Jaibaras. Vão lá para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Então eu fui lá numa família, aí o dono da casa, o senhor lá, operário da fábrica de calçados, como poderia ser aqui também. Eu falei, e o senhor sabia usar a internet? Aí disse, é muito fácil. Quando você precisa e tem, olha a resposta dele, quando você precisa e tem em casa, você aprende no instante. Né? Achei assim de uma sabedoria, de uma simplicidade a resposta dele. Quando você não tem, querido, é que você não aprende. Indo para o início da tua pergunta. Quando você não tem, é que você não aprende. E você encontra esse discurso. Não, mas não é melhor a gente primeiro qualificar o agricultor para depois fazer a reforma agrária? Não é primeiro não tem que educar as pessoas para depois dar a banda larga? Não, podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Aí a professora disse assim, a mulher dele era professora pública. Aí disse assim, aí eu perguntei, como é que foi assim para a senhora isso aqui? Ah, meu filho, isso aqui para mim é o céu, certo? Você não tem noção do que é você morar num lugar que não tinha nem sinal de celular. Imagine aqui a Serrota, tá? Que agora parece que chegou, né? Você está num lugar que não tinha nem sinal de celular, nem se eu tivesse dinheiro e comprasse todo o crédito do mundo, eu não conseguia fazer um telefonema, nem ali para Sobral. E aqui, pela internet, eu converso pelo Skype com os meus parentes de todo o Brasil. Aí ela saiu, e olha que eu tenho gente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Goiás. Eu disse, não, pode parar, tudo bem, já entendi. Em Fortaleza e tal, e em Sobral também. Então ela não fica mais indo para o meio da avenida e debaixo de um pé de planta, como diz, porque é ali que pega o sinal da internet. Não, ela conversa e vê a pessoa por Skype. Aí ela diz assim, tem mais. Ela diz assim, tem mais. Eu acabei de ganhar um prêmio de melhor professora da minha região, tá? Que é a região Jaibaras lá, de melhor professora da minha região, simplesmente porque eu estou usando internet na sala de aula. Gente, o quê? Eu estou falando do quê? Eu estou falando
é um filme de ficção científica? Não, é realidade, é ali em Jaibaras. Simplesmente porque tem banda larga e tem internet gratuita nas casas. Aí a meninazinha dela, rata de Facebook, a menina de 11 anos, dizendo o seguinte, aí ela emendou a conversa, não, e eu também vou ser premiada. Eu falei, como assim? Como é essa história? Não, no meu colégio tem um concurso que se a gente fizer... A professora também relatou que tinha melhorado muito as provas, porque ela começou a pesquisar provas de concurso, de vestibular, de outros estados, não sei o quê, e nível médio, né? E ela usava muito essas questões. E a meninazinha dela disse, não, eu vou ser premiada também. Como assim? Disse, não, eu vou ganhar. É um laptop que vão dar lá no meu colégio para quem tiver as melhores notas. Aí disse lá qual era a matéria que eu não lembro. Aí eu disse, sim, mas você já combinou com o adversário? Aí, né? Outros estão concorrendo também, né? Ninguém passa mais tempo na frente do computador pesquisando do que eu. Quer dizer, olha o nível de motivação dessa criança. Não sei se ela ganhou o computador. Tomara que tenha ganho, porque era uma gracinha. Mas ela tinha um desejo tão grande de estudar e tinha o computador em casa, que ela se sentia na frente de outros, certo? Que não têm o desejo que ela tinha. Quer dizer, agora ela é recompensada pela ciberdemocracia. Essa menina que hoje pesquisa para tirar o laptop é a mesma que daqui a 5 anos ela vai estar pesquisando a vida do candidato para ganhar muito mais do que um laptop. Tá certo? Então, eu espero ter... Alguém quer perguntar? Exatamente isso. Eu ia abrir aqui para alguém da plateia fazer alguma pergunta. A gente, professor, fazer mais uma pergunta, acho melhor assim abrir para a plateia fazer alguma pergunta. E aí a gente fecharia. Né? A gente está falando aqui de inclusão, participação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui. Nós temos dois, vamos fechar nos 3 aqui. Pronto, vamos começar com Luísa, Raimundo e ele é o vereador, né? Daniel, não é isso? Pronto, vamos começar aqui com a Luísa, viu, professor? E aí a gente fecha aqui esse bloco com a participação da... Não precisa? Então pode ir. É porque está na rádio aqui, né? Vamos passar aqui. Primeira pergunta aqui, para a Luísa Perdigão. Bom, boa noite a todos e a todas. Na verdade, Alberto, não é uma pergunta, né? Eu já sou, graças a Deus, casada com o Alberto, então eu já conheço muito de comunicação pública, sei que é possível, né, mudar o governo, mudar o país, mudar o Estado, tá certo? Só através da comunicação, que já é muita coisa. Né? Eu queria só agradecer, enquanto pentecostense, certo? A oportunidade que o Alberto está dando para a gente, né? Embora ele sempre fale que é uma coisa muito difícil, né? Que são passos ainda muito complicados, né? Para a gente caminhar aí nessa luta, ele traz uma palavra de esperança, gente. É possível, sim. E eu sempre digo isso aqui, certo? Existem locais que as coisas já deram certo, né? Existem locais que as coisas funcionam direito e nós não somos diferentes das pessoas que moram nesses outros locais, certo? Então, eu vou lhe agradecer, enquanto pentecostense, por essa palestra, né? Por essa palavra de esperança que você traz para a gente aqui, né? Reforçando que cabe a nós ocupar os espaços dos conselhos municipais, Daniel, certo? Que são um espaço mais antigo de participação que o Estado brasileiro tem e que são poucos utilizados pela gente, né? De colocar no blog do Zé das Legnas, de ir para a rádio comunitária. A gente precisa, gente, ocupar esses espaços que já estão abertos de participação e de comunicação pública. Então, se na nossa cidade só existe, no nosso município só existe conselho, então a gente tem que ir para dentro dos conselhos. Né? E lá, hoje que só existe o blog do Zé das Legnas, mas se Deus quiser, nós vamos ter uma banda larga aberta aqui, uma banda larga que todo mundo pode usar em Sobral, como Sobral e Jaibaras, certo? E a gente vai ter as televisões acompanhando, a gente vai ter as rádios comunitárias, TV Cidadãs, acompanhando o funcionamento dos conselhos. Então, é uma provocação que eu deixo aqui, um agradecimento também ao Alberto, né? E um agradecimento à escola, ao Tony e a todos vocês que vieram aqui, que eu tenho certeza que também vieram porque a gente chamou, né? Porque a gente foi deixar o convite, tá certo? Agradecer a todos e muito obrigada. Era isso. Obrigada, Alberto. Viu? Deixa eu passar aqui pro professor fazer um comentário aqui. Não, eu queria comentar. O primeiro não foi combinado. Né? Melhor se ela tivesse dito lá em casa, né? Isso aí, mas tudo bem. Não, eu queria agradecer, antes que a gente termine, eu queria agradecer o professor Elton,
dar os parabéns a esse auditório. A escola eu já tive a oportunidade de visitar, e essa escola realmente é um motivo de orgulho para qualquer pentecostense, e ela só está assim bem mantida, bem cuidada, porque existe uma pessoa compromissada, e o nome dessa pessoa é o professor Elton. Eu queria deixar esse agradecimento público aqui, e ao mesmo tempo deixar os parabéns. E eu queria também ressaltar a presença do vereador Daniel Gomes. É o único vereador nessa plateia. Isso é um grande sinal. Isso para mim, é uma maneira dele se apresentar a esse município de uma maneira diferente. Ele não está aqui por nenhum laço, nem muito menos está aqui porque ele sabe que é preciso, é necessária, é oportuna, é do momento. E revela dele um espírito público que a gente deve agradecer, aplaudir, reconhecer, parabenizar. Muito obrigado pela presença, Daniel. O meu pouco conhecimento fica à disposição do seu mandato, que efetivamente não é seu, é de muita gente que lhe rogou esses 4 anos, né? E eu espero que, se precisar de mim, eu espero corresponder. Fique para mandar o que você quiser na área da comunicação, tá? Com obrigação. Obrigado, professor. Vou passar aqui para o Raimundo Moura, que também tem uma pergunta. Raimundo Moura, que tem já aqui um trabalho feito aqui na área de comunicação em Pentecoste. Raimundo, fica à vontade. Boa noite, Alberto, ao público presente. Inicialmente, agradecer pela referência feita ao blog Notícias Pentecoste, e eu me sinto também parte dessa comunicação, porque a gente, ao longo desses anos, vem tentando democratizar, justamente na ausência dessa falta de democracia na comunicação de Pentecoste. A gente vem oportunizando as pessoas de expressar, de mostrar as suas insatisfações, né, e levar isso até o poder público e fazer com que realmente uma resposta venha a contento. Mas a minha pergunta vai, inclusive, na linha da questão da comunicação pública, mas só para antes fazer referência que nós estamos transmitindo pela Rádio Web Pentecoste, dentro do blog Notícias Pentecoste, também pela TV Legnas, e aqui algumas pessoas estão acompanhando pela internet. É o caso do poeta Romário Braga, que inclusive não pôde vir, mas está se desculpando aqui na internet, que não pôde vir, mas está ouvindo pela internet aqui em Pentecoste. A Valdiana Lima está lá em Fortaleza, acompanhando através da Rádio Web. Então, temos várias pessoas. A sua cunhada, Terezinha, está em Tauá, se não me engano, está também acompanhando. Então, diversas pessoas que estão podendo acompanhar. Uma rádio comunitária, uma rádio comercial, dificilmente ela viria cobrir esse evento. Mas a minha pergunta vai nessa linha, com relação à questão da democratização da comunicação pública. Nós temos a TV Ceará, que é uma TV pública feita pelo governo do Estado, que tem recursos públicos, né? Infelizmente, inclusive, eu já mandei até uma solicitação por algumas vezes para a ouvidoria do Estado, solicitando que o sinal retornasse, porque nós já tivemos o sinal aqui e há algum tempo deixamos de ter o sinal, já inclusive pedi através da ouvidoria. E nós temos o caso da TV Cultura de São Paulo, que é um exemplo que o governo de São Paulo, através do Geraldo Alckmin, de certa forma, ultimamente ele tem tornado a TV Cultura muito mais parecido com uma TV particular, uma TV privada, do que uma TV pública. Como é que está a discussão, já que essas TVs elas são gerenciadas por conselho curador, e são oriundos de recurso público? O que pode ser feito, inclusive para a questão também das emissoras comunitárias, que é uma concessão pública, que existe um regimento que determina como é que ela deve funcionar, mas que muitas vezes essas emissoras estão na mão de políticos e que não é gerenciado por um conselho, não é gerenciado pela comunidade e muito menos pela associação pela qual ela ganhou a concessão pública. Passar aqui para o professor Alberto Perdigão, que ele possa fazer a resposta, né? Olha, a gente vive num país, é o que eu chamo de a maior democracia mais injusta do mundo. Você abrir hoje uma rádio comunitária, você vai passar todo o resto da sua vida tentando provar que a sua rádio não é uma rádio pirata, é uma rádio comunitária.
muito provavelmente vão lacrar os seus equipamentos, muito provavelmente você vai ser preso, muito provavelmente você vai pagar multas muito pesadas. Mesmo quando você cumpre a lei, mesmo assim, você vai responder processos porque vai ser tratado sempre como suspeito. Mas se você fizer qualquer outro tipo de comunicação, essa que fazem os mais poderosos, pode ser a nudez, pode ser essa propagação novos, entre aspas, de novos costumes que às vezes afetam, né, ofendem a moral da família brasileira. Pode ser os crimes mais bárbaros, a banalização da violência, os cadáveres das pessoas às vezes dignas, mais pobres, né, estirados no chão. Quer dizer, qualquer outro tipo de violência ou de violação de direitos humanos e de direito à comunicação, isso pode, desde que seja feito não pela comunidade, pelos poderosos, mas sim por um poderoso. Eu lamento muito que esse país injusto não tenha um Ministério Público que possa dar equilíbrio a esses dois extremos, né? Eu acho que as iniciativas da sociedade deveriam ser mais valorizadas, mais respeitadas, melhor tratadas, com mais justiça, mais justeza, e os abusos dos poderosos. Eu acho que podia ter algum limite. A TV pública, como é a TV Cultura, ela tem problemas. Quer dizer, só abrir uma TV, chamar de pública e colocar uma placa lá não é suficiente. É preciso, primeiro, mecanismos, né, legais, normas a serem cumpridas e que essas normas sejam cumpridas. A norma principal é que haja um conselho curador livre e independente para decidir o que fazer com o dinheiro público que mantém aquela TV pública. Quando o dinheiro público é decidido, é gerenciado por um grupo da sociedade, o tal do conselho curador, essa TV é uma TV pública. Se ela for controlada por entes do governo, ou de uma assembleia, ou do Tribunal de Justiça, que seja, aí isso não é uma TV pública, é uma TV financiada com dinheiro público, mas uma TV estatal. Então, há vícios que devem ser corrigidos em todos os lados, na TV pública e na TV privada. O caso da TV Cultura de São Paulo, que é um bom exemplo de TV pública, mas ela tem lá os seus altos e baixos. Atualmente ela está num baixo. O governo do PSDB tem tido muita ingerência sobre ela. A TV Brasil, da EBC, que é do governo federal, existe já há alguns anos, ela já surgiu com uma suspeita em relação à independência e autonomia dela, e ainda hoje ela continua parada, sem evoluir em relação a que o Conselho Curador tenha mais independência e o Conselho Administrativo tenha mais autonomia financeira. Então, há o que se corrigir, sempre haverá o que se corrigir. Agora, nós, sociedade, eu acho que nós somos muito pouco acolhidos e protegidos pelo Ministério Público e pela Justiça, na hora que a gente quer fazer as coisas funcionarem melhor. Aqui, nós estamos quase encerrando aqui esse momento de grande aprendizado, né, que a gente possa repetir mais vezes com outros temas também. Queria também ampliar aqui, agradecer a participação do nobre vereador Daniel Gomes, que está hoje aqui no auditório, né? Parabéns pela vinda, por estar aqui. E eu vou passar aqui para o nobre vereador fazer a sua pergunta. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Alberto. A gente tem acompanhado, Alberto, mesmo à distância, a qualidade do trabalho que você executa, o fato de trazer essa temática em termos de comunicação pública e de inclusão, e levantar essa questão hoje, que é uma questão que a gente vê muito na nossa prática cotidiana, que é a questão da ciberdemocracia. Então fica a nossa referência e parabéns ao trabalho. Gostaria de, inclusive, assim, agradecer do fundo do coração mesmo aquelas palavras que você direcionou, principalmente porque nós procuramos ao longo desse mandato, impregnar esse mandato de um novo conceito,
né, que é o conceito, acima de tudo, da garantia da liberdade e, acima de tudo, da chegada da informação. Pentecoste vive um momento muito complicado, né, e, ao mesmo tempo, nós temos experiências muito positivas. Primeiro, um trabalho de abnegados, né, como o Raimundo Moura, como o Adriano Furtado, que, inclusive, a gente já manifesta o prazer de reencontrar. Infelizmente, Pentecoste perdeu um profissional da comunicação do nível dele, espero que ele retorne. Cumprimentar também o grande trabalho que é feito pelo blogueiro Zé da Legnas, né, que hoje o blog Notícias de Pentecoste é a novidade, Rádio Web Pentecoste. Eles cumprem um papel social sem tamanho, talvez nem mesmo ele possa quantificar o tamanho e o impacto desse trabalho que vem sendo executado a Pentecoste. Quando você falou a respeito da questão das notícias, né, isso traz exatamente a discussão para esse sentido. Veja bem, hoje, aquilo que é impactado ou repercutido nas mídias sociais, né, vira rapidamente ou demanda rapidamente uma tomada de iniciativa por parte do poder público. Então, quando você colocou aquela questão, a gente se sentiu muito privilegiado, porque esse é o momento que nós estamos vivendo aqui em Pentecoste. Agora, recentemente, eu queria que você fizesse alguns comentários nesse sentido. São duas perguntas. Um comentário, porque acaba de ser liberada uma pesquisa onde diz que aproximadamente 70% das pessoas que foram pesquisadas utilizam as mídias sociais como principal forma de acesso à informação, né? E isso só mostra a grandiosidade desse sistema, né, e a necessidade que nós temos de efetivamente ver, e aqui eu trago a reflexão especialmente para Pentecoste, ver efetivamente implantado a cyberdemocracia. Nós passamos por problemas estruturais, né, e internet que por um intempere, fica fora do ar por 3, 4 dias. Isso dificulta muito essa comunicação. O segundo aspecto que eu queria colocar é o seguinte: o que se tem de dificuldades? Por que é tão difícil? Você tocou na seara da falta de vontade em relação à questão da efetivação ou do efetivo cumprimento da lei da 12.527, que agora completou 3 anos, vai completar 4 anos de promulgação, né? E, infelizmente, a gente não tem, tá certo, efetivamente isso instalado e, acima de tudo, aquelas instâncias que deveriam garantir o cumprimento da lei, e aqui eu falo, citando especialmente o Ministério Público, muitas vezes nós ainda enfrentamos muita dificuldade para que essa demanda do atendimento das solicitações sejam efetivamente realizadas, né? Então, assim, o que acontece? O que está por trás disso? É apenas falta de vontade, né? Fica essa questão. E, por último, eu queria saudar aqui principalmente esse menino que também está na vanguarda aqui de Pentecoste, o Alexandre, um escritor que a gente não pode jamais deixar de referenciar, o Alberto, e valorizar o que Pentecoste tem. Nós temos muito que mostrar, né? E a gente tem muita fé e tem muita esperança que o exemplo que foi plantado pelo Zé da Legnas há 4, 5 anos atrás, né, que esse exemplo ele incentive o surgimento de novos Zé da Legnas, de novos Raimundo Mouras, de novos Alexandres Almeidas, enfim, e de novos agentes públicos que tenham essa preocupação, porque hoje a nossa grande bandeira do mandato é levar a informação e é levar a cidadania à população do município de Pentecoste. Essa é a nossa missão. Então eu jamais deixaria o convite, jamais me furtaria estar aqui presente nessa apresentação desse livro. Fico meus parabéns pela qualidade do trabalho que você vem executando. Obrigado, vereador. Vou passar aqui também, parabenizar o jovem escritor aqui pelo trabalho dele, Alexandre, aqui no auditório, né? Parabéns. E passar aqui para o professor. Bom, a primeira questão é sobre
o uso massivo, né, cada vez mais popularizado das redes sociais, eu fico muito feliz. Não que as redes sociais sejam o caminho, a verdade e a vida, né? Desculpa aí a ilustração. Mas é um caminho que pode levar a algumas verdades e, claro, um outro tanto de inverdades, né? E que, se não é exatamente a vida, mas vivifica a sociedade no seu direito e capacidade de se expressar, né? E de se informar também. E, em certos casos, quando no poder público, o agente público vai também para as redes sociais, de dialogar com o agente público, né? Eu acho muito bom que já esteja em 70%, e é bom que isso se amplie e se amplie também na qualidade, né? Que a gente se preocupe em estar em redes que agreguem valor, senão a gente vai voltar ao tempo da fofoca na calçada, vai voltar ao tempo do mexerico, e isso não evolui, não eleva nada nem ninguém. Estamos aprendendo a usar as redes sociais, estamos aprendendo a usar os meios digitais conectados. É assim mesmo. Quando a sociedade é melhor educada, em tese ela vai fazer melhor uso. Quando ela tem mais letramento digital, em tese ela vai fazer melhor uso. Mas o Brasil, gente, é um país muito jovem, com muitos problemas de origem, e vai ter que aprender a se inventar e depois a se reinventar. Então eu sou otimista. Não penso que é a solução, não penso que as coisas ruins e problemáticas vão ser superadas pela ciberdemocracia, mas que as redes sociais ajudam bastante, acho que ajudam. Em relação a essa dificuldade da implementação da Lei de Acesso à Informação, que eu queria muito chamar de Lei da Comunicação Pública, eu acho que isso é um dever de todos nós. Quer dizer, se a gente puder esse tema para a conversa no grupo de amigos, para o movimento social que a gente participa, às vezes até na família mesmo, é bom conversar sobre política, essa boa política na família, né? A política eleitoral, partidária, ela é muito emocionante, mas tem uma outra política que vai mais no plano racional, certo? Que você também deve conversar, às vezes até na família. E ao Daniel, assim, eu respondo, Daniel, tomara Deus que essa conversa lhe ajude a contaminar a nossa Câmara Municipal de Pentecoste. Porque se você está aqui e está interessado, tem outros 12 que podem não estar, né? Que, claro, alguns não vêm porque não podem, tem outro não podem ter aí outro compromisso, a gente tem que entender e respeitar. Mas só usando aí o momento para pensar que é muito provável que aqui em Pentecoste não tenha ainda a implementação da Lei de Acesso à Informação, um pouco também porque a Câmara não cobra. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, como fiscalizador do Poder Executivo, poderia estar pressionando mais. Mas é como eu digo, isso é uma construção. Isso é uma coisa que começa com o Daniel, e daqui a pouco tem o Manuel Forte, o Borico, e de repente isso virou uma coisa imperativa. E o poder público vai ter que seguir o que o cidadão exige através dos seus representantes. Nesse momento, provavelmente, o Ministério Público poderia, já poderá estar mais estimulado também a agir, a ser vigilante. E se você quiser, como sugestão, né, foi quem provocou, foi você, se você quiser como sugestão, faça uma audiência pública, né? Chame um representante do Poder Executivo, né, e pergunte para ele. Agora, se for feito isso aqui em Pentecoste, será praticamente uma vanguarda. Pentecoste estará partindo na frente. Porque eu digo, para a tristeza de vocês e minha e de todos nós, o Ceará dá um dos piores exemplos ao país, se não o pior, porque nós não temos nenhum poder executivo municipal dos nossos 184 municípios. Nenhum município até hoje implementou a Lei de Acesso à Informação. Por que não pode ser o nosso? Por que não pode ser? Tem que ser na capital? Não. Pode ser Pentecoste.
É complicado? Não. Mas é preciso ter, primeiro, um desejo. Não é? Senão, o gestor público vai passar a vida toda enganando. Engana o cidadão, engana o TCM, engana o vereador, engana, e vai. Mas se houver um desejo da transparência, se acreditar que facilitar, garantir, assegurar, disponibilizar informações e espaços de diálogo pode ajudar o governo a qualificar esse governo, eu acho que isso é uma coisa que não fica muito complicado. Não há um custo para se implementar. É só instalar um site. A CGU, a Controladoria Geral da União, ela oferece todos os mecanismos, inclusive o programa de instalação, assessoria técnica, consultoria, o passo a passo. Não há uma dificuldade, mas há a falta do desejo. Eu queria só finalizar agradecendo mais uma vez e dando uma informação que o livro vai estar aqui à venda. Estudantes vão pagar metade do preço, e eu acho que o mínimo que eu posso fazer como sinal de agradecimento e também da manifestação do meu afeto que eu tenho a Pentecoste. Não sou daqui, não nasci aqui, mas me sinto muito acolhido, me sinto uma pessoa de Pentecoste, pela família que me acolheu, pelos amigos que eu já fiz aqui e pelo afeto que eu desenvolvi por essa cidade e pelos cidadãos dessa cidade, que são pessoas maravilhosas. Eu vi aqui grandes exemplos, gente que me ensina todo dia a ser melhor. Muito obrigado e boa noite. Gostaríamos de agradecer, né, a presença do professor e jornalista Alberto Perdigão, que nos deu uma grande contribuição hoje nessa discussão, né? Também dizer que nesse momento agradecer a todos os presentes no auditório, né? Agradecer aqui a presença da Web Rádio, do blog Notícias de Pentecoste, também a TV Legnas, que está aqui gravando esse momento, professor. E dizer para a comunidade Pentecoste, para vocês que estão aqui no auditório, para você que está ouvindo aí pela Web Rádio, que esta escola aqui é uma escola que tem as portas abertas para a comunidade, para esses momentos. Que possamos, professor, no futuro, construirmos a nossa ágora digital e também presencial, né? E essa escola é um espaço que está aberto para a discussão da boa política, para esse tipo de debate e discussão. Esse auditório está aberto para a comunidade, nossa escola está aberta para a comunidade e quer ser um instrumento para o desenvolvimento na visão do SEM, né, das liberdades, que as pessoas possam usufruir, né, e um instrumento de desenvolvimento para essa região. Professor, eu queria só as considerações finais, mais uma vez dizer aqui, nós estamos com o livro aqui, Comunicação Pública e Inclusão Política, né, você que se interessa aí por liberdade de expressão, informação, essa questão do diálogo público como ferramenta de inclusão. Então, você que é estudante aqui, o professor já falou aqui pela metade do preço, mais uma vez agradecer. O professor vai ficar aqui, quem quiser comprar o livro aqui, ele autógrafo aqui mesmo. Agradecendo mais uma vez a presença, professor. Faço considerações finais. Muito obrigado pela presença. Não, eu já falei demais. Agradecer nunca é demais, então eu vou aproveitar só para agradecer mesmo a presença de todos e aos que estão nos acompanhando pela internet. Então, boa noite. Se alguém por acaso cruzar comigo, né, aí nas esquinas da vida, conversar sobre a boa política e a boa comunicação, é com muito prazer que eu vou parar e dedicar todo o tempo e a atenção possível.